Salve Maria! Então, eu tô aqui na salinha da minha mãe, né, tentando gravar para vocês esse vídeo. Hoje nós vamos entrar no terceiro capítulo, né, as verdadeiras e falsas devoções a Nossa Senhora, e eu gostaria de começar fazendo aquela nossa oração de sempre. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, vou dar umas instruções juntamente com esse pequeno vídeo, né? E vocês podem acompanhar aqui o nosso dia de hoje. O tema se refere ao terceiro capítulo, Escolha da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. A gente fica lendo aqui o tratado e vê que talvez essas terminologias não combinariam, né? Porque ou é verdadeira devoção, ou a gente se dedica mesmo à Santíssima Virgem, à Eucaristia, né, aos santos, ou é falso, né? Ou realmente é falso, ou não é devoção. Mas São Luís quis colocar aqui, eu acrescentaria umas aspas, né? Que na realidade não é devoção coisa alguma. Então ele começa explicando, vocês vão ler e vão observar que ele começa explicando que ele inicia esse capítulo falando das falsas devoções, para que a gente faça um exame de consciência. Ele não usa bem essa expressão, né? Mas para que a gente faça um exame de consciência e vá tirando aquelas características de uma falsa devoção que ainda permanece em nós, né? Na nossa vida de relacionamento com a Santíssima Virgem Maria, para que a gente vá tirando, né? Esses maus costumes, essas atitudes mesmo da nossa alma, essas atitudes interiores que persistem ainda na nossa prática de vida de intimidade com Nossa Senhora. E ele vai relembrar, né, aquelas 5 verdades, que Jesus é o fim último da devoção a Maria, pertencemos a Jesus e a Maria na condição de escravos, necessitamos de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. Que mais? O outro fim, né? A outra verdade da verdadeira devoção a Nossa Senhora é que é muito difícil para nós guardarmos os tesouros da graça de Deus em nós e assim por diante, né? Ainda tem mais uma nota que eu esqueci e que eu gostaria de relembrar com vocês. Que devemos despojar daquilo que há de mal em nós, né? Ou seja, que devemos cultivar em nós essa virtude maravilhosa e base de todas as outras, que é a virtude da humildade. Bem, então ele principia na introdução desse capítulo, ele relembra que nós falamos anteriormente dessas verdades, que só a devoção a Nossa Senhora é válida por causa dessas verdades, porque realmente Jesus é o fim último, né, da nossa devoção. E vai começar pelas falsas devoções. Eu até ajustaria o termo, né, as notas de uma falsa devoção, as características de uma falsa devoção, porque realmente não é devoção. Né? E na nossa vida de devoção, às vezes, há essas características, que são 7, né? Os devotos críticos, entre aspas, os devotos exteriores, entre aspas,
os devotos presunçosos, entre aspas, os hipócritas, devotos hipócritas, entre aspas, né? E etc. São 7 o título, mas depois, num próximo momento, quem sabe, né, na próxima semana, eu vou trabalhar mais algumas interpretações diferentes que a irmã Lúcia colocou, né, no estudo dela. A irmã Lúcia colocou algumas outras características. Ela como que atualizou a terminologia dessas falsas devoções ou dessas características de uma falsa devoção. E ele fala, né, que existe ainda muita falsa devoção, até entre nós consagrados. A Nossa Senhora ainda há muitas características de uma falsa devoção à Nossa Senhora, e que isso é artimanha, né? Isso é plano do nosso inimigo infernal, do nosso inimigo número 1, né? Que é o inimigo infernal. Porque ele só falsifica aquilo que é mais precioso na nossa vida cristã, aquilo que é mais precioso na nossa vida de intimidade com Deus, aquilo que é mais precioso no nosso trato, né, com Deus, na nossa prática de fé. Então ele falsifica o ouro e a prata de todas as devoções, que é a devoção à Santíssima Eucaristia e a devoção à Nossa Senhora. O ouro, a devoção à Santíssima Eucaristia, e a prata seria a devoção à Nossa Senhora. E aqui eu gosto de atualizar, né, fazendo ainda alguns relacionamentos com as histórias dos santos, né? Todo mundo conhece São João Bosco, e ele era tido como o santo que sonhava muito, e os sonhos eram sonhos proféticos. Então São João Bosco reunia os seus filhos para poder refletir sobre os sonhos que ele tinha tido, né? Quando o sonho era bem assim forte, tinha uma carga de interpretação muito instrutiva, muito pedagógica, ele reunia os seus filhos, né, os meninos lá do oratório, para poder explicar para eles o que significava, o que ele tinha sonhado. E depois eles faziam uma pequena reflexão. Ele perguntava, né, para eles darem a interpretação. É como se fosse uma interpretação de texto hoje. O professor levava, porque ele era um grande pedagogo, né, e baseava nisso na vida em Deus, na vida de entrega realmente a Deus. Então São João Bosco teve um sonho, é famoso esse sonho, né, das 2 colunas, as 2 grandes colunas, mas que o sonho se passava em alto mar, onde tinha um grande navio que estava tranquilamente, né, navegando até o seu destino final, mas que num dado momento esse mar começa a ficar revoltoso, vem uma tempestade, as águas desse mar fica querendo entrar dentro do navio e afundá-lo. E para piorar a situação, veio um monte de outros naviozinhos pequenininhos, porque tinha esse navio grande e muitos outros navios pequenininhos que o seguiam, e estava tranquilamente. Quando o mar ficou revoltoso, quando veio a tempestade, tanto esse navio maior, que era o chefe de todos os navios, e os navios menorzinhos começaram a só sobrar-se, ou seja, a querer afundar, a virar-se, né? E para completar a situação dramática, ainda vem outros pequenos navios contra esse grande navio, e começa a soltar material incendiário, né? Canhões com bombas, dinamites, essas coisas, e tentando atingir a popa do navio para realmente causar ali um furo e o navio vir a afundar. E se aquele navio maior afundasse, todos os outros menorzinhos também afundaria, porque ele era mais poderoso, né? Era um navio melhor, era um navio mais potente, e ele servia de guia para os outros pequenos navios, pequenos barcos. Então já não resolvia tanto a água entrando do mar tempestuoso, já não resolvia, já não levava
ao fim, né, não virava, não afundava esse grande navio, os materiais incendiários que eles jogaram no navio, as balas de canhões, as dinamites, as bombas, eles começaram a jogar livros, porque já tinha atingido, feito alguns furos, né, na popa do navio, então eles começaram querendo afundar jogando peso, então jogava livros, calhamaços de livros assim, né, e quem estava dirigindo esse navio grande era o Papa, e ele lá tentando colocar em ordem e é atingido por uma bala, cai, né? Logo ele fica melhor e toma de novo o leme do navio, tentando ali equilibrá-lo. Quando pensava que não, que ia realmente sucumbir, aparecia duas grandes colunas. Uma coluna em cima tinha a Sagrada Hóstia, a Eucaristia, e a outra era a coluna de Nossa Senhora, Auxílio dos Cristãos, Auxílio Christianorum. Então estava lá a coluna da Virgem Maria. E o Papa teve a ideia de jogar a âncora nessas duas colunas, e aí ele conseguiu estabilidade, atracou-se, né, na praia, e os outros naviozinhos também conseguiram prosseguir o seu caminho, e aqueles navios inimigos tinham voltado e desistido desse intento de destruir o grande navio do Papa e os demais naviozinhos. Aí nós temos depois a explicação de São João Bosco de toda essa história, e a explicação era que esse grande navio é a igreja, né, a igreja de Roma. Os outros navios menorzinhos eram as paróquias, as dioceses. O mar tempestuoso é o mundo querendo entrar para dentro da igreja. E quando parece que vai afundar mesmo o navio da igreja, apesar que nós temos a promessa, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Chegava o demônio, né? Chegava os inimigos da igreja, a maçonaria, o mundanismo, o ateísmo, o comunismo, e que tentava atingir, que por fim jogava esses livros. Esses livros seriam teorias iluministas, comunistas, né? Para poder ver se afundava a igreja com essas teorias mundanas, com essas teorias ateias. E não consegue, por quê? Porque o Papa, mesmo depois de ferido e recobrado a sua saúde, ele joga e ancora a nave da igreja nas duas grandes colunas, no ouro e na prata de todas as devoções, que é a devoção à Eucaristia e a devoção à Nossa Senhora. E por um tempo, né, eu fazia a seguinte reflexão, que foi no período do papado de São João Paulo II, onde São João Paulo II instaurou na Igreja Católica, né, o ano da Eucaristia e o ano do Rosário, para fazer com que a Igreja se baseasse nessas verdadeiras devoções a Deus mesmo e a Nossa Senhora, para que a gente tivesse, né, para que todo o orbe católico tivesse essa centralidade em Jesus Eucarístico por meio da devoção à Nossa Senhora. Por isso o Rosário, que é uma maneira de contemplar, de meditar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo na companhia de Nossa Senhora. E nessa altura ele instaurou os Mistérios Luminosos, 2005, se não me engano, instaurou os Mistérios Luminosos, e um desses mistérios é a instituição da Santíssima Eucaristia. Então, com a ajuda de Nossa Senhora, rezando o Santo Rosário, nós meditamos na centralidade de vida eucarística que todos nós cristãos católicos devemos ter, né? E como a gente poderia ver o inimigo infernal falsificando essas devoções, o ouro e a prata de todas as devoções? Aqui São Luís não entra em pormenor, mas eu gosto de parar nesse exato momento e fazer um exame de consciência comunitário, assim, no sentido de igreja,
das paróquias, né, das dioceses, como anda a igreja no mundo, e também um exame de consciência pessoal. Como que seria uma falsa devoção a Jesus Eucaristia? Qual meditação nós poderíamos fazer em cima disso, né? Que é o ouro de todas as devoções. São Luís é que não descreve, mas é fácil. Deturpando o sentido da Santa Missa, né? Colocando a Santa Missa só como uma festa, né? Um encontro de partilha. Então, e aí a gente vê muito o modernismo, né? Essa religião social que tira o sentido, que esvazia o verdadeiro sentido da missa para poder ficar num humanismo deturpado, né? Não colocando o centro a Eucaristia, mas colocando o ser humano com as suas concupiscências, com as suas más tendências no centro de tudo, né? E só analisando as situações aqui dessa terra e esquecendo das realidades eternas que nós temos que preparar bem aqui nessa terra para gozarmos, né, dessa visão beatífica com Deus no céu, ou seja, teríamos que comungar bem, participar bem da Santa Missa, que é o centro de toda a vida cristã, que não deveria também ser relegada só à missa dominical, mas que deveríamos procurar mais assiduamente a Santa Missa do que só a missa dominical e missa dos dias santos de guarda, né? Missas semanais, porque quando a gente sabe o que é a Santa Missa, a gente dá o real valor, né? Nós damos esse real valor à Santíssima Eucaristia. Então, seria isso, o esvaziamento do sentido da Santa Missa, né? Esvazia-se do sentido do sacrifício, que é Jesus se entregando por nós, perpetuando o mesmo sacrifício da cruz. Então, bagunça-se a liturgia, porque se é uma festa, então nós vamos cantar as músicas, tudo é importante, né? As músicas, os leitores, como os leitores se vestem, começam a fazer teatrinho no meio das missas, então bagunça-se a liturgia para tirar o Cristo, né? Para tirar a Eucaristia do centro mesmo. E esse significado sacrificial de ação de graças, de adoração, né? E a gente lembra os 4 princípios da Santa Missa, que é para adorar, para agradecer, para pedir novas graças e suplicar o perdão dos nossos pecados, né? Uma maneira de realmente praticar essa contrição, né? Contrição pelos nossos pecados. Esse esvaziamento da Santa Missa, esvaziamento da doutrina, da liturgia, e a comunhão, perde-se o sentido de que é realmente a comunhão com o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e só fica nesse sentido da partilha. Então muitas pessoas não sabem que Jesus está presente realmente na Eucaristia, porque se esvaziou as catequeses, né? A doutrina, o ensinamento da igreja. E como as pessoas já não têm mais piedade, passa para lá e para cá, não tem a devida reverência, conversa-se na missa, depois das celebrações, é uma feira, e às vezes muitos párocos, muitos sacerdotes não chamam a atenção, né? E também eles também não dão, infelizmente, o exemplo, passando para lá e para cá sem a devida reverência a Jesus. Então não se fala mais da confissão, né? Comunga-se de qualquer forma, esquecendo aqueles 3 princípios para bem se comungar, que é estado de graça, já não se fala mais de pecado, então todo mundo é como se estivesse em graça, né? Estado de graça, jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão e portar-se com modéstia, fé e devoção diante daquele que sabemos que estamos para receber, que é Jesus Cristo, verdadeiramente, né? Que é a Santíssima Trindade, mais corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que isso já em muitas catequeses, em muitas paróquias, em muitas dioceses, as pessoas não estão nem aí, realmente virou uma falsa devoção. As filas da comunhão são imensas, né? Comunga-se de qualquer jeito, pinça, autocomunhão, quem recebe na mão, que infelizmente é permitido, né? Mas quem recebe na mão não preocupa-se em ver se ficou alguma partícula, passa a mão na cabeça, já pega no microfone, né? Todas essas coisas que nós sabemos bem que anda acontecendo no mundo.
né? Nós não vivenciamos isso tanto, quando vamos em missão percebemos mais isso, né? Ou às vezes quando a gente assiste missa na televisão, a gente vê os coroinhos, o pessoal lá, como se estivesse numa encenação e não faz as devidas reverências, conversa, o padre tá lá explicando o evangelho, estão lá olhando pro teto, né? Então realmente, então se vê lá filas grossas para comungar, e comunga-se de qualquer jeito, mas as filas de confissão estão pequenas, ou seja, as pessoas não estão se preparando bem, né? Não estão se preparando bem para comungar. Então isso seria uma forma de falsificar, esvaziando do verdadeiro sentido, não tendo a devida reverência, não preocupando-se em preparar-se conjuntamente, né, uma comunidade paroquial, e nem pessoalmente, com boas confissões, um bom comportamento na igreja, né? Hoje o quanto é difícil, né? O pessoal vai para a igreja com celular, nessas missas campais, festivas, tem pessoas, até católicos, né? Tá lá celebrando a missa, estão vendendo churrasquinho, salgadinho, refrigerante, e o pessoal comunga depois de tomar churrasquinho, tomar refrigerante, comer churrasquinho. Então a gente vê que infelizmente isso é uma prática muito corrente, né, nesse século. Então o esvaziamento do sentido da Eucaristia, que é o centro da nossa vida, é Deus mesmo, para quem a gente vive. E da devoção à Nossa Senhora, todo mundo sabe, né? O que ganha aí é a devoção interesseira, ou uma devoção excessivamente sentimental. E que São Luís, já desde do século XVIII, né, já vem falando a respeito disso, que muitas pessoas são interesseiras, né, os devotos interesseiros. Eu principio por essa, né, ser devotos interesseiros, ou uma nota de falsa devoção seria você se relacionar com a Santíssima Virgem Maria só por interesse. E aqui a primazia aí é dos interesses desta terra. Eu quero passar num concurso, eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero resolver esse problema de saúde, de doença, então eu vou rezar para Nossa Senhora, vou fazer aquela novena, vou rezar as 1000 Ave Marias, aquele monte de coisa, né, que nós sabemos que acontece. Então, só por interesses, principalmente interesses materiais. Minha Nossa Senhora ajudou a construir minha casa, isso é ruim? Não. Mas ser o centro da devoção a Nossa Senhora, esses interesses materiais, é errado. Né? É errado. Então, a devoção interesseira, essa nota de falsa devoção, que seria buscar a devoção a Nossa Senhora, ter devoção por Nossa Senhora só por interesse. Depois tem os devotos críticos, que até são pessoas que têm uma certa devoção, e nessa devoção que tem, começam a criticar, são sábios, orgulhosos, né, como São Luís escreve aqui no tratado, que começa a criticar as pessoas simples, não suporta ver as pessoas rezando a Nossa Senhora, participando de procissões, cantando a Nossa Senhora, se ajoelhando diante de uma imagem de Nossa Senhora, fala para que tudo isso, por que não vai ler a Bíblia e refletir a Bíblia, né? Então são os devotos críticos. Então falamos dos devotos interesseiros, dos devotos críticos, e por terceiro exemplo, os devotos escrupulosos. Quem seriam esses devotos escrupulosos? São aquelas pessoas que têm medo e diminuem a sua relação com Nossa Senhora por medo de estar ofendendo a Deus, achando que ir a Nossa Senhora está colocando Jesus de lado. E pelo contrário, nós sabemos que não, né? Que a devoção a Nossa Senhora fortifica os nossos laços de união com Cristo. Então, essa devoção escrupulosa é isso, que é tirar tudo de excesso a devoção à Virgem Maria, com medo de estar ofendendo Jesus. Então acontece muito isso, né? Em muitos movimentos da igreja, começa a falar assim, não, para que rezar terço? Não, vocês estão falando demais de Nossa Senhora, e fala pouco de Cristo, pouco do Espírito Santo. Então isso seriam práticas de uma falsa devoção à Virgem Maria. Depois nós temos a devoção presunçosa, uma nota de falsa devoção à Nossa Senhora seria a presunção.
à custa de algumas orações da Nossa Senhora mal feitas, apressadas. A pessoa continua em pecado mortal e falando assim, vou me salvar porque eu rezo o texto todos os dias, e não se preocupe em emendar de vida. Então a presunção cai até num dos pecados contra o Espírito Santo, que é a presunção de salvar-se sem merecimento. Porque São Luís mesmo fala, se uma pessoa está em pecado mortal e reza a Nossa Senhora com o desejo, com o intuito de mudar de vida, ela está tendo uma devoção verdadeira a Nossa Senhora, porque sabe que a Santíssima Virgem há de ajudá-los, né? Mas esse não é o caso. O presunçoso quer continuar na vidinha de pecado, né? E confiando como que eu gosto de dizer, um abuso da misericórdia de Deus, um abuso da misericórdia do coração da Nossa Senhora, onde confiar, porque eu rezo o texto todos os dias de qualquer forma, Nossa Senhora vai, eu li lá uma história na vida de santos, ou em Glórias de Maria, que uma pessoa faleceu e Nossa Senhora conseguiu que ela voltasse à vida de novo para ela se confessar. Então, isso é presunção, né? É horrível. Os devotos hipócritas, nessa nota de falsa devoção, porque isso não é uma verdadeira devoção, né? Hipócrita é a pessoa que se faz, que é mentiroso, né? Que continua na bebedeira, que continua na impureza, que continua na ambição desmedida, no egoísmo, consciente disso, continua nessa vida, mas se faz passar por bonzinho, porque usa o escapulário, porque anda com um terço, anda com uma camiseta com uma imagem da Virgem Maria, pertence lá à confraria, à terceira ordem do Carmo, que nas procissões vestem lá o hábito carmelita, né, a capa carmelita, para poder honrar a Virgem do Carmo. Mas é um hipócrita, porque está se fazendo, esconde sua maledicência, o ser fofoqueiro, caluniador, debaixo da capa de uma devoção, do manto da nossa, debaixo de uma capa de uma devoção à Nossa Senhora. Então nós falamos dos interesseiros, dos críticos, dos presunçosos e dos hipócritas. Então falta-nos os devotos inconstantes. Ora, é muito fervoroso, né? Faz aquele propósito. Não, vou rezar o rosário todos os dias. E reza apressadamente, né? Reza apressadamente. Então, mas quando acontece alguma coisa, esfria, né? Esse fervor sensível, que não é um verdadeiro fervor, esse fervor sensível, e às vezes deixa de rezar até, não reza nem um terço no dia. Então, ora é muito fervoroso, ora abandona. Ora é muito fervoroso, ora abandona. Geralmente porque tá querendo um interesse, né? Tá tendo um interesse por trás da prática dessa devoção, então é muito fervoroso. Mas aí quando acaba o interesse ou a Virgem consegue do coração de Deus a graça, a pessoa vai e afrouxa e não quer saber mais de devoção nenhuma a Nossa Senhora, né? E os devotos exteriores, que consiste em fazer da sua vida de devoção à Santíssima Virgem só práticas exteriores, né? Só práticas exteriores, umas quantas novenas, uns quantos rosários, umas quantas via sacras ou 7 dores de Nossa Senhora, vai no mercado das devoções, né? E vai se entulhando de devoção, mas é só exterior. Não se preocupa em aprimorar, se não está em pecado mortal, mas pelo menos, mesmo não estando em pecado mortal, não se preocupe em crescer na santidade, em crescer nas virtudes. Se preocupa em se entulhar de um monte de devoção, né, exteriores, mas não busca essa devoção interior mesmo, reconhecendo as grandezas de Nossa Senhora, meditando-as e tentando colocar em prática, né, essas virtudes da Santíssima Virgem Maria. Então, em resumo, são estes 6. Vamos repassar aqui no tratado para ver se eu não deixei nenhuma, né? Se a gente tem um tratado em mão, para que nós vamos... Então, ó, os sinais das falsas devoções, os críticos, os escrupulosos, que falamos, 2,
os devotos exteriores, que acabamos de dizer, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. São 7 no total, né? Então nós falamos de todos. Então por hoje nós vamos ficar aqui, né? Então fica a leitura, né, para vocês terminarem um momento de vocês. Fica a leitura desse capítulo do tratado, focando nessas falsas devoções e um exame de consciência pessoal, né? O que eu devo pedir perdão para Nossa Senhora, que ainda resta de características de falsas devoções em nós, porque geralmente o interesseiro é o que tá, né? E na consagração à Santíssima Virgem, né, na prática dessa devoção de ser totalmente consagrado a Jesus por Maria, a gente tem que ser desinteressada, a gente tem que entregar tudo para Nossa Senhora, independente dos resultados dessas práticas devocionais que nós vamos exercitando ao longo da nossa vida. Então fazer esse exame de consciência, perceber que rasgos de falsa devoção ainda permanecem na nossa vida de união com a Santíssima Virgem Maria, né? Fazer um ato de contrição, pedir perdão para Nossa Senhora e se dedicar a desenvolver as 5 notas de uma verdadeira devoção. Mas nós não vamos dar continuidade ainda falando das notas de uma verdadeira devoção. Nós ainda vamos focar nessas falsas devoções, porque eu vou introduzir depois, na próxima semana, algumas interpretações novas que a irmã Lúcia Vitória fez, né, naquele trabalho de aprofundamento dos capítulos, né, do conteúdo do Tratado da Verdadeira Devoção, a partir de outras leituras relacionadas à consagração a Nossa Senhora segundo o método de São Luís. Então ela até criou novas nomenclaturas de falsas devoções mais atuais, né, que a gente poderia, talvez seriam essas mesmas, mas a junção de uma com outra. Aí ela faz uma pequena reflexão sobre isso, tá certo? Então, fiquem com Deus, espero que estejam todas muito bem, né, fervorosas aí, vivendo essa quarentena com a Virgem, né? Nós vivemos a Quaresma com a Virgem em quarentena, agora nós estamos vivendo a Páscoa com a Virgem em quarentena. Então, logo logo a gente tá de volta, né, com a graça de Deus, mas vamos viver um dia de cada vez, se entregando e fomentando e aumentando essa intimidade nossa com a Santíssima Virgem Maria, porque nós não fazemos nada, quem faz é ela, né? Nós somos todas dela, então ela que há de fazer por nós, ela que há de sofrer por nós, se alegrar por nós, né? Desenvolver técnicas de evangelização novas em nós, para que a gente possa chegar às almas dessa maneira que nós podemos, né, que é via internet, via as redes sociais. Então vamos nos entregar a Nossa Senhora e saber que tudo que acontece é ela que tá preparando, é ela que tá colocando mais amor, mais cuidado no nosso coração e também fazendo-nos mais interiores, porque se a gente tá pouco exterior, lógico que isso ajuda a gente a desenvolver essa devoção mais interior para com ela, né, para com o nosso Senhor. Então, fica a dica, certo? Eu vou mandar esse link do vídeo para vocês assistirem, espero que dê certo. E mais algumas coisinhas, tá bom? Então vocês podem escrever aí no caderninho de vocês uma pequena reflexão, uma pequena meditação pessoal, aí é vocês e Deus, vocês e a Santíssima Virgem Maria. O que dessas falsas devoções ainda persiste nas suas almas, né? Nas nossas almas. E pedir, louvar a Deus, pedir na adoração, na Santa Missa, na hora do Santo Terço, pedir a Nossa Senhora, né, para ir extirpando mesmo, para ir nos purificando de toda e qualquer falsa devoção, para a gente ser um verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, apóstolo dela, e que ajude muitas outras pessoas que estão também patinando, né, nessas falsas devoções, a alçar esse voo, né, de ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, de se entregar totalmente a Jesus por meio dessa devoção tão profunda, tão bela, tão importante e necessária nesses tempos. Amém?
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.